Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Antes de tudo, é necessário a gente conhecer um pouquinho sobre a localização geográfica. Os historiadores acreditam que o berço da civilização grega seja a Península Balcânica, que está delimitada ao sul pelo Mar Mediterrâneo e ao norte por uma cadeia de montanhas, desfiladeiros e algumas planícies. Essas três regiões continentais formam o chamado Peloponeso, que está ligado à Grécia Central por um pequeno istmo, tá certo? Que é, na verdade, uma pequena faixa de terra que liga o Peloponeso ao restante da Grécia. Nós também vamos ter a questão do chamado Mar Egeu, que é, na verdade, um pedacinho do Mar Mediterrâneo que os gregos deram o nome de Mar Egeu, que está localizado entre a Ásia Menor e a Península Balcânica, tá certo? Nesse mar Egeu, nós vamos ter a formação de várias ilhas, ilhas pequenas, ilhas médias e ilhas grandes, como a ilha de Creta, que vai ser uma ilha muito importante para o desenvolvimento da sociedade grega. Um dos primeiros povos que influenciou ou que deu origem aos gregos antigos são os jônios, que chegaram nessa região no final do terceiro milênio antes de Cristo, se fixaram nas terras próximas ao mar Egeu, e eles submeteram os povos que já viviam na região ao regime de escravidão. Os jônios, eles eram, na verdade, um grupo guerreiro. Eles formavam tribos guerreiras, tá certo? E na região eles vão se estabelecer e vão formar cidades fortificadas, ou seja, cidades muradas que tinham como principal objetivo a defesa. Acredita-se que essas muralhas elas tinham como principal objetivo, a questão de defesa militar, uma estratégia militar para a proteção desses povos. Depois que eles se estabeleceram na região, eles não deram continuidade ao comércio marítimo que já existia, tá bom? Então eles vão dar uma certa freada nessa questão de comércio marítimo. Por volta de 1580 a.C., os jônios eles vão acabar sendo expulsos do território e eles vão se mudar para as terras da Ática. Nessas terras da Ática, já existiam outros povos vivendo ali, que são os aqueus e os eólios. Inclusive, nós vamos falar mais sobre os aqueus daqui a pouco. O segundo povo que influenciou, mas não é considerado grego, no caso dos cretenses, é que eles habitavam ali a maior ilha da Grécia, que é a ilha de Creta, que era um local estratégico para o desenvolvimento do comércio, já que ele estava entre a Ásia, a Europa e a África, e suas influências eles se estendiam desde a Anatólia e do Egito, no Oriente, até a Sicília, no Ocidente. Seu apogeu, ou seja, o seu momento de maior brilho, seu momento de maior expansão, ocorreu na primeira metade do segundo milênio antes de Cristo. Eles formaram um poderoso exército marítimo, que é chamado de talassocracia, ou seja, um império do mar. Eles faziam muito comércio, tá bom? Então, por isso que eles são chamados de Império Marítimo, porque o comércio marítimo era a base da sua economia. A base desse comércio era principalmente os metais, como o ferro, mas eles também comercializavam artesanato, objetos de cerâmica, madeira, principalmente o cedro, alguns objetos que eles compravam de alguns povos e revendiam. Eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, com destaque para o culto das figuras femininas, principalmente da deusa mãe. Por que da deusa mãe? A maioria dos povos, não só da Europa, mas também da Ásia, ali da região da Mesopotâmia e da África, eles cultuavam muito a imagem da figura feminina, da deusa mãe, como sendo um símbolo de fertilidade, um símbolo de vida, tá certo? Então, para eles, está relacionada essa questão de vida, de fertilidade, não só humana, mas também fertilidade do solo. Ao contrário dos jônios, os cretenses eles não construíram cidades muradas, tá certo? Suas cidades não eram fortificadas. A maioria dos historiadores acredita que essas cidades foram construídas em um período de relativa paz, por isso que não existia essa necessidade de uma muralha de proteção. A sociedade cretense ela se organizava em volta dos palácios, que tanto serviam de residência do rei, como também de centro religioso, já que o próprio rei era também um sacerdote, e também de centro comercial, né? A economia
ela acontecia nos palácios e ela era controlada pelo próprio rei. Foram encontrados alguns registros arqueológicos com listas de arrecadação de impostos, de comércio, então tudo isso indica que o palácio ele era algo central na vida das sociedades da ilha de Creta. Existem algumas divergências relacionadas à questão política, né? Mas a maioria dos historiadores acredita que o governo era um governo monárquico, ou seja, exercido por um rei, por uma monarquia. O principal rei foi o rei Minos. Esse rei, ele foi rei da cidade de Knossos, que era a cidade mais importante da ilha de Creta, possuía o palácio mais importante do território, tá bom? O rei Minos, ele desenvolveu a chamada civilização minoica, tá bom? E é atribuído a ele também a questão do mito do Minotauro. Minotauro significaria justamente touro de Minos. Eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês. Pesquisem a história do Minotauro e na nossa próxima aula nós vamos debater sobre ela, tá bom? Creta foi conquistada pelos aqueus no ano de 1400 a.C., tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa conquista. Aqui vocês podem observar uma estátua representando Teseu matando o Minotauro. Quem é Teseu? Essa é a tarefinha de vocês, tá bom? Pra gente debater na nossa próxima aula. Os aqueus, que é justamente o povo que conquistou a ilha de Creta, eles eram, na verdade, um grupo nômade de origem indo-europeia, que teria surgido ali na região dos Balcãs. Eram guerreiros, né, surgidos ali no sudeste da Europa, que por volta do ano 2000 a.C. eles migraram para o território grego em busca de terras férteis, e eles vão acabar, através do contato com a civilização da ilha de Creta, eles vão acabar sofrendo muita influência cultural e política dos cretenses, tá bom? Uma das mais importantes cidades criadas pelos aqueus é a cidade de Atenas. Inclusive, é a cidade de Atenas que vai conquistar em 1400 a ilha de Creta, tá bom? Eles desenvolveram também uma civilização centrada nos palácios, devido a essa influência que eles sofreram do povo cretense. E é justamente esse povo que vai desenvolver a chamada civilização micênica. Por que esse nome, professor? A outra, minoica, a gente sabia que era por causa do rei Minos. Mas por que micênica? Porque uma das mais importantes cidades dos aqueus era a cidade de Micenas. E era por causa dessa cidade que a civilização passou a ser chamada de civilização micênica, tá bom? Os aqueus, eles também organizaram seu território, as cidades deles, tanto cidades fortificadas, como eles também criaram as chamadas acrópolis, que eram justamente o centro administrativo das suas cidades, que eram construídas em locais mais altos, estratégicos e mais protegidos. Tudo isso para ter principalmente uma visão melhor do seu entorno, do oceano e tudo mais. Então, era uma questão militar. Nós também vamos ter, relacionado aos aqueus, uma expansão militar muito grande. Inclusive, essa questão da expansão militar, ela é citada no mito da Guerra de Troia, tá bom? A Guerra de Troia, ela é apresentada à sociedade como um mito, mas esse mito, ele está relacionado diretamente a essa questão da expansão territorial. Entre 1500 a.C. e 1150 a.C., a civilização micênica, ela floresceu, ela atingiu ali o seu ponto máximo, né, principalmente com uma economia controlada pelo Estado. Só que, infelizmente, o mundo micênico ele acabou desaparecendo no século 11 a.C. É justamente ali com o finalzinho do período dos aqueus, até mais ou menos o ano de 800, entre 1200 e 800 a.C., que nós vamos ter o período chamado como período homérico, né? Pelo menos a historiografia chama esse período de período homérico, que seria esse intervalo de mais ou menos 400 anos, onde se passaria mais ou menos as histórias da Ilíada e da Odisseia, que foram escritos pelo poeta Homero, ou pelo menos que a maioria dos historiadores defende que foi escrito por Homero. Outros historiadores acreditam que Homero nunca existiu, né? Que Homero seria, na verdade, uma invenção para tentar explicar a compilação dessas histórias.
Só que esses historiadores, eles defendem que essas histórias já eram contadas bem antes, né, passadas de geração em geração, e que elas teriam sido escritas por mais de uma pessoa, tá bom? Mas é chamado de período homérico por causa do poeta Homero, tá bom? A Ilíada é justamente aquela história que vem trazer o mito da Guerra de Troia. E a Odisseia é a história que vem contar o pós-Guerra de Troia, quando o herói Ulisses, que também é chamado de Odisseu, por isso o nome Odisseia, vai retornar para a sua cidade natal, a cidade de Ítaca, tá certo? Então, a Odisseia, ela contaria toda a trajetória que Odisseu passa até voltar para casa. Vou deixar mais essa tarefinha para vocês, pesquisar sobre a Guerra de Troia. Que tal? Muitas tarefas, não é? Mas vocês vão gostar muito. É bem interessante, existe filme relacionado a isso, então existe todo um... Como é que eu poderia dizer? Existe um mundo de possibilidades para vocês conhecerem não só a história do Minotauro, mas também a história da Guerra de Troia, tá bom? São 2 mitos. Lembrando que mito são narrativas e histórias fantásticas que tentam explicar coisas que o próprio ser humano não consegue ou não conseguia explicar, tá bom? Então pesquisem sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Aqui vocês podem observar, é uma imagem do filme Troia, tá bom? Que representa o cavalo de madeira, lindo e maravilhoso, que os gregos teriam dado de presente aos troianos, só que dentro do cavalo estava recheado de soldados gregos. Mas eu vou deixar isso para vocês pesquisarem, tá bom? Para que vocês me digam depois o que é que vocês entenderam da Guerra de Troia, que estratégia do cavalo de Troia é essa, tá bom? Então, essa é a missão de vocês. E nós vamos ter os dórios. Os dórios, eles chegaram à região, eles invadiram a região por volta do ano 1200, né, ali no início do período homérico. Era um grupo de guerreiros conhecido por ocupar cada vez mais espaço, tanto na região do Peloponeso quanto na própria ilha de Creta. E depois que eles dominaram a região, eles dividiram a terra em lotes, né? Cada lote ele era responsável por pagar impostos. Os habitantes da região foram transformados na condição de escravos, assim como os jônios tinham feito. E eles vão promover basicamente uma destruição quase que total da civilização micênica. E eles vão se fixar principalmente na região do Peloponeso, vão desenvolver lá principalmente a metalurgia do ferro, vão introduzir a cerâmica com decorações geométricas, e eles também vão estabelecer intensas relações comerciais, tanto com o Egito quanto com a Mesopotâmia. Gente, façam essas 2 tarefinhas que eu pedi para vocês, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês, tá certo? Na nossa próxima aula a gente vai discutir essas 2 lendas, tá bom? Espero que vocês pesquisem para que a gente possa fazer um debate bem legal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.